Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar sobre The Ghost in the Shell, que chega hoje às livrarias numa nova edição pela Distrito Manga. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos, e passem também nas redes sociais de Facebook e Instagram. Para este vídeo vou fazer uma análise ao The Ghost in the Shell. Eu estou a utilizar aqui a edição da JBC, mas primeiro vamos espreitar aqui a nota de imprensa da Distrito Manga e também ver, digamos, imagens da edição, da nova edição da Distrito Manga. Temos então aqui a nota de imprensa da Distrito Manga, tecnologia, cyberpunk e arte pura reunidas em edições especiais de capa dura. De Shiro Masamune, o premiado criador de Appleseed e The Minion, chega The Ghost in the Shell, a mangá cyberpunk definitiva que inspirou o filme de animação internacionalmente aclamado. Um conto distópico, épico de política, tecnologia e metafísica, The Ghost in the Shell foi aclamado mundialmente como uma obra visionária e incomparável da ficção gráfica. Tem aqui a capa, que basicamente é a mesma, só muda aqui o logotipo para Distrito Manga. O título, da Ghost in the Shell livro 1, será o livro 1 de 3, que conta com 360 páginas, data de publicação hoje, dia 8 de agosto de 2025, e que tem um PVP de 35,45. Eu quero começar aqui pela questão do preço, porque se formos aqui ao site da WUC, edição da JBC Portugal de julho de 2018 é só 46 cêntimos mais barata do que esta edição da Distrito Manga, e a da JBC tem a particularidade de ser uma edição em capa mole. Aqui temos então o press release, tem aqui a sinopse. Eu vou ignorar a sinopse porque eu já vou aproximar daqui a pouco a câmara e apresentar-vos a história de The Ghost in the Shell e também dar a minha opinião sobre o livro. Temos aqui algumas imagens e se formos aqui ao Instagram da Distrito Manga, podem ver aqui mais imagens do The Ghost in the Shell. Claramente dá para perceber que é um livro de capa dura. Eu acho que isto aqui já é um upgrade imenso. Só pela questão do preço, é um preço bastante competitivo, quando comparado, por exemplo, com a edição original da JBC. Temos aqui algumas imagens a cores, como vocês vão ver daqui a pouco, quando estiver a folhear a edição da JBC. Temos também partes a preto e branco, a maior parte do livro é a preto e branco. Vocês podem ver aqui também a lombada da edição de capa dura. Temos aqui também várias páginas a meio coloridas. E depois aqui a indicação que The Ghost in the Shell continua com o volume 2 e depois com o The Ghost in the Shell 1.5. E depois também temos aqui as capas dos 3 volumes. Eu acho que é uma coleção que faltava aqui no mercado português e sem dúvida que a Distrito Manga irá fazer um excelente lançamento e uma excelente edição com estas edições de capa dura. Só aqui uma questão, que é, se comprarem na FNAC ou na WUC, têm direito a um póster exclusivo, que, deixem-me mostrar-vos aqui noutra publicação. Temos aqui o brinde exclusivo da WUC, que é um póster de 50 por 70, e se comprarem na FNAC tem o outro póster, por isso corram atrás destas edições, tanto na WUC como na FNAC, porque vem com este brinde exclusivo. Mas agora vou aproximar a câmara e folhear aqui o livro na sua edição da JBC e dar aqui a minha opinião relativamente a este clássico do Cyberpunk. Então temos aqui The Ghost in the Shell. Esta é a edição da JBC, a primeira edição do Ghost in the Shell publicada aqui em Portugal. E a obra é do Shiro Masamune. Como vocês podem ver aqui, temos a lombada da Ghost in the Shell. E depois temos aqui a contracapa que tem os conteúdos em inglês. E esta é uma edição em capa mole com dust cover, que eu vou-vos mostrar aqui a dust cover.
está em japonês, como vocês podem ver aqui as informações, tal como no Akira. E temos aqui, digamos, a dust cover completa e destacar a incrível e icónica capa de The Ghost in the Shell. Aqui na edição da JVC, então, temos um material em capa mole, aqui com a lombada e depois aqui com o título The Ghost in the Shell, que é uma obra, talvez uma das obras mais impactantes, influentes do género cyberpunk. Este mangá ele foi lançado entre 1989 e 1990 na revista Young Magazine Kaizokuban, se não estou em erro, deixem-me confirmar aqui. Kaizokuban, e era uma série trimestral. Eu vou mostrar aqui, digamos, a arte, mas talvez a malta conheça mais o The Ghost in the Shell pelo filme de animação de 1995. Nós aqui então vamos acompanhar digamos, a personagem Major Motoko Kusanagi, que ela basicamente é uma cyborg. Para quem não sabe, uma cyborg é basicamente um corpo robótico com partes humanas, e daquilo que eu percebi da minha leitura, porque isto é uma obra bastante densa, ela apenas mantém o cérebro e tudo o resto é basicamente material artificial. Isto é daquelas obras que foi influenciado muito pelo Akira, por exemplo, e também pelo Blade Runner, e a história passa-se num futuro distópico durante o ano de 2029. Isto é um mundo onde a alta tecnologia se mistura basicamente com uma sociedade desigual e em decadência. E então neste contexto vamos acompanhar aqui a Motoko Kusanagi, que ela basicamente é a líder do terreno da secção 9 da Segurança Pública japonesa, que é uma secção especializada em combater crimes cibernéticos e de terrorismo. Nós ao longo do mangá vamos ter 12 capítulos e vamos basicamente acompanhar estes casos que a secção 9 tem de lidar, basicamente relacionados com crimes cibernéticos. Aqui, basicamente, ao longo do volume, o autor ele vai desenvolvendo as suas ideias, vai nos apresentando aqui os vários personagens do livro, mas a ideia basicamente central destes 12 capítulos depois converge numa missão central, que é enfrentar o misterioso hacker conhecido como o Mestre dos Fantoches, que basicamente é uma AI que desafia aqui os limites entre o que é ser humano e o que é ser uma máquina. Apesar de ser uma obra que tem bastante ação, como vocês podem ver aqui em algumas das páginas que eu vos estou a mostrar, é um mangá em que o autor, o Masamune, insere várias questões filosóficas profundas, como por exemplo, o que é que significa ser humano quando o nosso corpo é praticamente todo artificial, que é aqui basicamente o dilema da Motoko. E depois também existe o outro contraponto, que é até que ponto uma inteligência artificial pode ser considerada uma forma de vida, que é a questão da AI, do Mestre dos Fantoches. Basicamente um bocado a ideia do pense logo existe do Descartes é aqui algo que é bastante desenvolvido ao longo do mangá. Nós ao longo destes capítulos fomos aqui apresentados a alguns personagens que eu vou falar, mas eu quero antes disso falar um pouco sobre o estilo e a narrativa visual. Isto é um mangá que é extremamente denso na sua, digamos, na sua leitura. Ele tem vários pontos de diálogo, tem também bastante informação. Como vocês podem ver aqui, tem notas de rodapé gigantes que o próprio autor, e isto eu não sabia durante a leitura, só me apercebi depois, porque isto está no final do livro. Eu acho que aqui é uma das críticas desta edição da JBC.
Porque eles dizem aqui, atenção, esta obra contém muitas citações e notas de edição nos rodapés das páginas que, quando lidas simultaneamente ao conteúdo principal, podem interferir negativamente na fluidez da leitura. Portanto, recomendamos que as notas sejam consultadas e apreciadas noutro momento em separado. E eu, não sabendo disto, li os 2 primeiros capítulos e estava a ler também as notas de rodapé, e isto quebrou imenso a minha experiência de leitura, e é aconselhável que vocês não leiam isto na primeira vez que estão a ler a história. Vocês foquem-se apenas na história principal e depois numa segunda leitura podem ler estas notas de rodapé. Como vocês podem ver nesta página, nós temos notas aqui em cima, temos notas aqui em baixo e até temos notas de lado. Isto porquê? Porque o autor, ele basicamente fez um estudo imenso sobre física, sobre física quântica, sobre filosofia, sobre política, e ele basicamente aqui está a fazer várias explicações de coisas que são apresentadas durante o diálogo, mas que elas, apesar de serem extremamente ricas, elas quebram muito a experiência de leitura. Por isso, eu aconselho vocês a lerem isso apenas numa segunda leitura da obra. E com isto dito, eu acho que é um mangá denso que, além de ter esses diálogos longos, tem também quadros extremamente detalhados. E isto, por vezes, leva a que o autor, leva a que o leitor precise de estar bastante atento para ler. Ou seja, vocês quando forem ler o The Ghost in the Shell, vocês têm de estar com a cabeça fresca, porque senão vocês não irão conseguir reter nem metade daquilo que é apresentado aqui, porque são de facto mesmo muitas informações. Esta arte aqui, vocês podem ver que ele consegue combinar cenas de ação extremamente frenéticas. Vocês podem ver aqui uma parte mais de combate. Esta parte aqui tem bastante ação. E eu considero que isto é uma obra de ação. No entanto, ele consegue, na parte gráfica, conciliar isto muito bem com expressões faciais extremamente expressivas, e depois também este dinamismo que ele consegue dar a cenas de ação, tal como acontece no Akira, é absolutamente impressionante digamos, a qualidade gráfica deste livro. Depois, os personagens também eles têm uma identidade visual muito forte, e eu gosto bastante disso, porque aqui os personagens, apesar de nós termos a Motoko Kusanagi como protagonista, os coadjuvantes, os outros membros da secção 9, são extremamente importantes. Temos aqui, por exemplo, o Batou, que é digamos, um parceiro leal que, digamos, da Motoko. Ele, apesar de parecer, digamos, um durão, ele é um personagem extremamente bem-humorado. E isto aqui diferencia bastante o mangá do filme de animação, porque apesar deles partilharem muitos dos temas e os personagens, o filme de animação é um filme extremamente sério, enquanto que o mangá tem aqui sequências de humor que estão muito, muito bem colocadas. Ou seja, eles partilham os temas e os personagens, no entanto, o tom é bastante diferente. Por isso, eu acho que é aqui um disclaimer para quem viu o filme de animação apenas e agora vai ler o mangá. O tom destas obras é bastante diferente. Depois, ao longo do mangá, vocês podem ver várias páginas coloridas, que eu acho que também é extremamente bem conseguida esta colorização das páginas. E isto, diferente de outros mangás que apenas têm páginas coloridas no início, aqui temos basicamente páginas coloridas normalmente no início e no final de cada capítulo. Eu gosto bastante daqui da colorização, no entanto, acho que o preto e branco também funciona muito, muito bem. Nós temos aqui depois outros personagens. Este aqui é o Ishikawa, que é um personagem que é especialista
basicamente em informação e em hacker. É um personagem extremamente bem conseguido. Temos aqui outro personagem que é muito importante, que é o Aramaki. Este é o chefe, o verdadeiro chefe da secção 9. Ele está aqui mais na parte corporativa, digamos assim, da secção 9. E ele é um personagem que é extremamente estrategista. E este personagem, digamos, está aqui mais na parte da política. Isto porque ao longo do livro a secção 9 vai lidar aqui com vários personagens do mundo político japonês, e então também há aqui bastante intriga, há aqui também uma parte muito de investigação. Por isso eu acho que é um mangá que é extremamente rico, não só nos seus temas, mas também, digamos, nas abordagens narrativas que são apresentadas ao longo do livro. Temos aqui outro personagem que eu gosto bastante, que é o Togusa. E este, se não estou em erro, ele é quase humano ou totalmente humano, não percebi bem, mas também é basicamente é um personagem mais real, digamos assim, dentro deste universo, mas que também é extremamente interessante. Eu acho que as dinâmicas que o autor consegue colocar aqui no mangá são extremamente interessantes, e é muito bom nós conhecermos estes personagens, nós afeiçoamos-nos aos mesmos e gostamos, digamos, desta secção 9. Nós estamos a torcer para que a secção 9 consiga vencer. É uma obra que, por exemplo, comparada ao Akira, eu acho que é muito mais densa, não só pelos seus temas, mas acima de tudo por estes preciosismos que o autor coloca ao longo do mangá. E eu acho que é daqueles livros que de facto é preciso ler e reler para conseguir extrair o máximo de informação que está aqui neste livro. Eu não quero falar aqui muito do final, mas o final ele deixou-me em pulgas para o segundo volume, e espero que a Distrito Manga consiga lançar em breve os próximos volumes. Eu acho que eles até ao final do ano publicam o segundo volume. O terceiro volume já não tenho a certeza, mas o da Ghost in the Shell está, digamos, orientado para ser lançado integralmente aqui em Portugal, muito em breve, pela editora Distrito Manga. Mas este final é um final que nos deixa em pulgas para o segundo volume, e eu particularmente estou muito interessado neste segundo volume do The Ghost in the Shell. Estas são basicamente aqui as minhas considerações sobre este livro, esta obra-prima do Shiro Masamune. E pronto, de uma forma geral é esta a minha opinião relativamente ao The Ghost in the Shell. Acho que é uma grande aposta por parte da Distrito Manga, e a edição deles parece estar muito bem conseguida. Eu, se receber a edição da Distrito Manga, irei publicar naturalmente no Facebook e no Instagram fotos dessa edição, e quem sabe até fazer aqui um vídeo de comparação relativamente à edição da JBCA. Mas digam aí nos comentários se vocês já leram The Ghost in the Shell, se têm a edição antiga da JBCA, se vão fazer o upgrade para esta edição renovada da Distrito Manga. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Passem também nas redes sociais de Facebook e Instagram. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.